Os touros entraram de férias e os ursos estão fazendo a festa. Bitcoin vem corrigindo, vem trazendo também as altcoins para correção. Vamos tentar entender o que é que a macroeconomia pode influenciar aí no Bitcoin. Será que essa bull run do Bitcoin acabou? Vamos dar uma olhada no gráfico, tentar entender, e para isso a gente vai trazer análise aí do S&P 500, Nasdaq, DXY, que é o índice do dólar, para a gente tentar entender esse contexto macroeconômico. Vamos olhar o Bitcoin, análise técnica e também dar uma olhada na análise de sentimento, para entender ali o curtíssimo prazo, os dados, como é que as sardinhas e as instituições estão se comportando nesse exato momento. Vamos olhar a dominância do Bitcoin, que é o ponto-chave aí para as altcoins. Então, vamos ver como é que está acontecendo também. A gente vai trazer aí o Ethereum e Solana, lado a lado ali no gráfico. Quem está mais forte, quem vem corrigindo mais, quem tem mais chance de voltar a subir. Vamos fazer a análise das duas lado a lado também. Vamos iniciar analisando aqui esses dois ativos, o S&P 500 e a Nasdaq, que tem influência muito grande ali, uma influência, diria que direta ali, na movimentação de preço do Bitcoin, né? Ou seja, se a gente vê esses dois ativos aí corrigindo, provavelmente ele terá uma grande influência para também trazer o Bitcoin, levar o Bitcoin a correções. O Nasdaq, você vê que aqui pela tabela, né? Essas aqui são as NEMAs, para quem não conhece, um indicador que eu desenvolvi, então é uma ferramenta que funciona um pouco diferente aí, e essa tabela me ajuda a mostrar padrões fractais, que são sinais que ela apresenta para a gente. Então as NEMAs mostram sinais de compra, ou seja, padrões de alta e de baixa, que está aqui interpretado no gráfico como compra e venda, para a gente tentar entender esses padrões fractais, se eles estão ganhando força ou se eles estão perdendo força. É assim que funciona a movimentação do preço, ou seja, o preço se move de forma fractal, sempre estou repetindo isso aí. Então as NEMAs ajudam a gente a rastrear essas movimentações dos preços, se estão em alta, em baixa, se tem movimentação de alta ganhando força, se tem movimentação de baixa ganhando força, se tem movimentações predominantes em vários tempos gráficos. Então vamos dar uma olhada nisso aí também, tentar monitorar esses padrões. Aqui, a Nasdaq, a gente está vendo que está um pouco diferente a tabela, né? O S&P 500, a gente está vendo dando venda aqui dos 5 minutos ao 12 horas. O único, seguimos em compra, né? Ou seja, seguimos movimentação de alta no diário, as duas na cor branca, e o preço trabalhando aqui no meio do range, até um candle muito forte aqui no diário, ambas estão no gráfico diário, e aqui a gente está vendo na Nasdaq dos 5 minutos a 1 hora, a 2 horas agora, a gente está vendo padrões de baixa ganhando força, porém do 4 horas ao diário, Nasdaq segue em alta. Um pouco diferente do que está acontecendo com o Bitcoin, acredito que a movimentação do Bitcoin está mais parecida com o do S&P 500, do que o Nasdaq nesse exato momento, então vamos olhar aqui também DXY é um índice do dólar que vem muito forte aí, através de padrão de alta que já vinha trazendo o preço há dias dessa movimentação de alta, as NEMAs na cor branca afastadas, mostrando alta aí no diário do S&P, do DXY, que é a moeda aí de troca no mundo, então é uma moeda que influencia, na verdade, todos os mercados aí, né, ao redor do mundo, por ser a moeda de troca principal do mundo hoje em dia, até então, né? E o que a gente está vendo aqui do DXY é que a gente também segue em alta do 4 horas ao diário, ou seja, essa movimentação que a gente está vendo de alta aqui segue bem validada em tempos gráficos maiores e vemos correção chegando de 30 minutos a 1 hora, que nada mais pode ser apenas correções naturais, né, porque o preço esticou muito, preço natural que ele venha corrigir até buscar interação aqui com essas NEMAs centrais para depois voltar a subir e continuar essa movimentação de alta do DXY. Ou seja, o DXY segue dentro de um padrão de alta, ao contrário do que a gente está vendo aqui no S&P 500 e no Nasdaq, que vem padrões de baixa ganhando força. Essas duas NEMAs estarem afastadas e o preço trabalhando aqui por dentro mostra o enfraquecimento do preço, apesar do preço estar subindo. Mesma coisa eu digo aqui. Então, apesar do preço... se ele estivesse trabalhando em cima das duas, tudo bem, mas ele está buscando interação com elas aqui no meio. E agora, nesse exato momento, o preço está aqui dentro dessas duas NEMAs que estão divergindo. Essa divergência mostra enfraquecimento. Então, atenção aqui, principalmente no S&P 500. Nasdaq também subindo, ou seja, transferência aí do capital, muito comum a gente ver isso. Se a gente vê principalmente o Bitcoin corrigindo, S&P corrigindo, muito provável que a gente veja também a dólar voltando a subir aí. Vamos olhar agora também aqui no Bitcoin. Bitcoin no gráfico diário, na minha visão, e pelas NEMAs, que é essa ferramenta que eu desenvolvi, ele está num momento muito importante e muito delicado. Para mim,
principal suporte que a gente está aqui agora, nesse exato momento, essa zona aqui nos 92 mil dólares, 92.952. Então seria muito bom que o Bitcoin conseguisse se manter aí acima dessa zona, né? Então, se ele começar a fechar candles aqui abaixo no diário, né? Ele fechar candles aqui abaixo, ficar aqui trabalhando abaixo dessas duas linhas, muito provável que a gente vai ver essa divergência acontecendo aqui e o preço trabalhando aqui por debaixo não seria muito bom. Seria uma demonstração de fraqueza e possível início de um padrão de baixa dentro do gráfico diário. Aqui pela tabela a gente já está vendo que tem padrões de baixa ganhando força do 15 minutos ao 12 horas praticamente, né? As limas estão aí, o preço está por debaixo das duas limas centrais, no 12 horas também, mostrando já um enfraquecimento, a movimentação de baixa, ou seja, mostrando que os ursos, a força vendedora, vem ganhando espaço aí em vários tempos gráficos menores. A gente segue em alta no Bitcoin no gráfico diário, porém, isso é um ponto de atenção, porque a gente está vendo aí a maioria dos tempos gráficos demonstrando força vendedora ganhando espaço. Então vamos ter atenção muito nisso, né? Esses padrões que eu falo de divergência das limas é exatamente o que está acontecendo aqui agora nos 6 horas, né? Gráfico de 6 horas do Bitcoin. Quando a gente vê essas duas limas centrais na cor branca e juntas, a gente sabe que o preço está dentro de uma tendência forte, nesse caso de alta, porque as duas estavam brancas. Porém, quando o preço começa quando as limas centrais começam a se afastar, divergir, né, uma em direção diferente da outra, e o preço trabalhar por dentro delas aqui, isso já mostra um enfraquecimento e possível movimentação de correção. Nessas pernadas que a gente está vendo de alta, aí o preço não consegue ir atacar a segunda NEMA aqui, então isso é uma demonstração de fraqueza. Então, o preço tem inclusive aí uma linha de tendência de baixa aqui já para a gente poder romper e demonstrar força pelo price action, e as NEMAs também, a gente teria que romper essas duas NEMAs aqui para sair desse padrão que eu vejo aqui agora. E a tabela está mostrando isso aí também, né? Essa força vendedora vem ganhando espaço. A gente tem que ficar atento aí nesse tempo gráfico diário que ainda está em alta, e a esperança que a gente tem aí que se mantenha dentro dessa zona, ali dentro daquele suporte ali dos 92.900. Na minha visão, a zona mais importante. Se a gente for perder aí, todas essas NEMAs coloridas aqui são suportes. No caso do gráfico aqui de 6 horas, o suporte mais importante aqui para a gente voltar para a movimentação de alta seria essa NEMA verde aqui, que agora estaria posicionada nos 82 mil dólares. Então, caso o preço, a força vendedora venha continuar ganhando força e buscar suporte aqui nessas NEMAs coloridas, se a gente chegar nessa zona aqui dos 81 mil dólares, 82.064, seria muito, mas muito importante mesmo, se a gente quisesse voltar para a movimentação de alta, a gente não perder essa zona aí no gráfico de 6 horas. No gráfico diário, já falei para vocês, a zona mais importante para a gente se manter forte dentro da tendência de alta seria a gente se manter dentro daqueles 92.900. Vamos lá que agora a dominância do Bitcoin, que tem uma importância gigantesca aí quando a gente está falando dos investimentos nas altcoins. Então, a dominância vinha corrigindo, perdeu essa linha de tendência de baixa, né, que é a base do canal, que a gente estava no canal de alta, e claro que é uma movimentação que estava chamando muita atenção, inclusive, porque parecia ser uma movimentação que ia trazer as altcoins para grandes movimentações de alta. Agora a gente está vendo aí as NEMAs mostrando padrões de baixa, chegando aí do 15 minutos ao 2 horas, e no diário também já está dando venda. Esse aqui é o gráfico diário da dominância. Então a gente está em padrão de baixa no diário da dominância. Também voltamos para baixo aqui dessa linha, a base do canal. Porém, a gente está vendo que o Bitcoin também está corrigindo. E as altcoins acabam que sentem menos com a dominância caindo, mas não conseguem ter fôlego suficiente, capital suficiente para poder entrar, para poder ver os preços das altcoins subindo com o Bitcoin caindo, apesar da dominância estar também caindo, né, corrigindo também. Que é o ideal que a gente queira ver para as altcoins subirem. A gente quer ver essa dominância caindo, um pouco do dinheiro sendo balanceado, rebalanceado, né, saindo aí do Bitcoin um pouco para as altcoins, para a gente ver a alt season começando vir com força, né, que até agora a gente não viu essa movimentação acontecer forte nas altcoins. Vamos ficar atento aí, a dominância é o ponto mais importante para as altcoins, que ela precisa continuar essa correção aqui, buscando suporte nessas limas coloridas aqui. Então, vamos ver se essa dominância se mantém aqui abaixo, principalmente dessa linha do canal, seria muito bom.
Porém, a gente precisa ver o Bitcoin reagindo, né? O Bitcoin subindo, com a dominância caindo. Isso seria o cenário perfeito, ideal, para a gente ver as altcoins voltando a ter boas movimentações de alta. Vamos olhar aqui agora no Ethereum e na Solana, né? Duas rivais ali, digamos assim. E eu trouxe lado a lado aqui no gráfico para a gente dar uma olhada e comparar como é que estão as duas perante as NEMAs aqui, principalmente, né? Os padrões se mostram da mesma forma, porém o que a gente está vendo aqui na Solana é que a Solana vem mais fraca do que o Ethereum. O Ethereum é mais forte, né? Pelo menos segurando mais na correção. O padrão vem vem desenvolvendo há mais tempo na Solana, ou seja, há mais dias que a Solana vem demonstrando fraqueza e vem corrigindo. Ter perdido aqui essa NEMA verde no gráfico de 6 horas não é muito bom. E outra coisa que não está um sinal muito preocupante é essa tabela das duas, né, de ambas. Na Solana, a gente está vendo aqui do gráfico dos 5 minutos ao diário dando venda, ou seja, padrões de baixa dos 5 minutos ao diário. Então, nesse momento, a Solana é muita atenção, a grande probabilidade que a Solana continue corrigindo e que ela vá buscar suportes aqui nessas NEMAs coloridas. No gráfico de 6 horas, a gente vê que esse suporte foi um suporte muito importante para a Solana aqui, na zona dos 176. Então, muita atenção nessa zona aqui. Se o preço vier aqui a perder, é provável que ele venha retestar essa zona para continuar a movimentação de baixa. Vamos ficar muito atento com as altcoins, né? Porque a gente está vendo essas tabelas das NEMAs mostrando venda, e não é só na Solana e no Ethereum. Muitas altcoins que eu estava analisando mais cedo estão em padrões bem semelhantes e com um cenário bem semelhante. Vamos ter muita atenção nesse exato momento, porque é o que o indicador está dizendo para a gente, né? Pelo menos é o que a ferramenta mostra para a gente ter atenção, e que os padrões de baixa, ou seja, a força vendedora vem ganhando espaço, né, em tempos gráficos diferentes, de tempos gráficos menores a tempos gráficos maiores. Olha aí, o Ethereum vem se segurando bem aqui também nessa zona, porém vem trabalhando por debaixo das duas NEMAs, as duas apontando para baixo, na cor laranja, mesma coisa aqui, o padrão de baixa, bem semelhante à Solana, a diferença é que a Solana já foi buscar aí interação com essas NEMAs coloridas mais para baixo e está trabalhando em um range mais embaixo aqui das NEMAs, né? O Ethereum vem aí, né, um pouco menos fraco, digamos assim, que a Solana, porém também dentro de um padrão de baixa aí no 6 horas, e vemos esses padrões de baixa ganhando força aí até o 12 horas, ou seja, até 12 horas do Ethereum a gente está em baixa aí com as duas NEMAs na cor laranja, indicando correção. Suporte é importante no Ethereum nos 3.300, perder essa zona aí, muito provável que ele vai buscar o próximo suporte nos 3.186,96, e depois esse último fundo aqui nos $3.000. Zona muito importante, vem a perder esse fundo dos $3.000, muito provável que o Ethereum continue a correção, venha retestar e continue corrigindo aqui, buscando suporte nessas outras NEMAs coloridas. A última NEMA colorida como último suporte aqui nos 2.663. Então, galera, as NEMAs mostram para a gente um cenário agora atual de atenção, né? Então, Bitcoin vem mostrando padrões de baixa, ganhando força em diversos tempos gráficos, só tem um diário ali em alta para segurar. Então, isso é um ponto de atenção. Vamos dar uma olhada agora na análise de sentimento no curtíssimo prazo, 15 minutos ali, tentar entender como é que está a movimentação das sardinhas e as instituições, ver também as ordens, como é que estão, se tem muita ordem de instituição ou não, em alguma zona específica. Vamos para a análise de sentimento agora. Vamos começar aqui pelo TRDR, análise de sentimento do Bitcoin, e tem pontos bem interessantes que a gente precisa ficar de olho. Aqui é o gráfico de 15 minutos, então, claro, curtíssimo prazo, mas vem acontecendo agora a movimentação, iniciando a possível movimentação que a gente precisa ficar de olho. Pontos de atenção agora nesse exato momento. A gente está vendo o preço nessa última pernada aqui de correção, trazendo o Open Interest para uma alta. O Open Interest vem subindo à medida que o preço vem caindo. O que é que isso tem a ver, Genaro? O que é que isso indica? Isso são dados, né? Open Interest, todos esses indicadores aqui da análise de sentimento são dados. Diferente da análise técnica, que passam para a gente probabilidades, aqui, esses dados a gente precisa interpretar. Então, o conhecimento sobre os dados, você tem uma interpretação, obviamente cada analista pode interpretar os dados, que são valores que oscilam em combinações diferentes, de formas diferentes. Né? Na minha visão aqui agora, eu vejo o Open Interest subindo à medida que o preço vem corrigindo esse curtíssimo prazo, e isso me demonstra um possível início de interesse nessa correção, que a gente não estava vendo antes. A gente estava vendo antes o preço corrigindo e o Open Interest caindo, mostrando desinteresse na movimentação de baixa. Nesse exato momento,
pode estar iniciando o interesse na continuação da movimentação de baixa. Outro ponto interessante é que, quando a gente chegou perto dos topos, tivemos muitas compras a mercado e agora que o preço está corrigindo, que a intenção das instituições é captar liquidez. Então, se a gente teve muita sardinha comprando em topo, né, as instituições agora querem assustar essas sardinhas que compraram no topo na mão das instituições para elas agora venderem mais barato, com descontinho. Então, essa captação de liquidez ainda não vejo ainda muito efetiva, por isso acredito que o preço pode sim continuar corrigindo para captar a liquidez das compras a mercado que a gente teve. E também, outro ponto importante é o ratio, ele vem agora positivo, agora 1,80, ou seja, a maioria das posições de short e long, nesse exato momento agora, dos players que estão em short e long, a maioria agora está posicionado em long. E isso é um pouco perigoso, porque essas posições de long estão acreditando que o preço chegou no fundo. As instituições sabem disso, podem querer que o preço continue corrigindo para poder captar essa liquidez, né, que essas posições de long estão gerando nesse exato momento. Ou seja, se o preço continua corrigindo, essas pessoas que estão em long aqui vão ser estopadas e liquidadas, e isso é captação de liquidez para as instituições. Vamos ficar atento a esses pontos. A gente precisa ver aí, para acreditar em um final de correção aqui dentro da análise de sentimento, seria interessante a gente ver muitas posições de long sendo estopadas e liquidadas. A gente está vendo assim algumas posições sendo estopadas e liquidadas, mas não é nenhuma quantidade muito significativa. E também ver muitas vendas a mercado, ou seja, sardinhas em desespero vendendo a mercado. Quando isso acontecer, a gente pode ficar atento, pode ser um possível sinal de um fundo. Porém, nesse exato momento aqui agora, eu não vejo nada que indique a gente estar em um fundo nesse exato momento. Então, vamos seguir atento a isso, é o que a análise de sentimento está mostrando aqui nesse exato momento, isso que os dados me mostram. Vamos dar uma olhada agora também nas ordens das instituições, tem alguma zona com ordens significativas ou não. Vamos ver como é que está isso aqui. E aqui pelo order book, né, eu não estou vendo muitas ordens aí, nenhuma zona com ordens que chamem muito a atenção. Plotado aqui em amarelo são ordens que estão acima de 300 bitcoins. E acima de 300 bitcoins a gente vê plotado em amarelo, abaixo estão em cores mais claras. Então a gente está vendo aqui embaixo uma zona que tem certa quantidade de ordem, aí a partir dos 90 mil dólares até os 84.500 aproximadamente. Para cima, a gente não vê grandes quantidades de ordem aqui, só essa ordem solta aqui nos 99,35, mas você não vê uma grande faixa, não vejo grandes faixas de ordem, ou seja, normalmente quando a gente vê instituições com interesse de segurar o preço ou alguma zona com muito interesse, você vê ali camadas de ordens, né? Porque a liquidez também tem seu limite, então eles não conseguem colocar ali, sei lá, 3, 4 mil bitcoins, eles não vai ser captado em uma zona só. Então eles distribuem ali os bitcoins, botam ordens de 500 e 500, 300 e 300 bitcoins, e são ordens que são zonas que a gente precisa ficar atento, mas nesse exato momento aqui agora eu não vejo nenhuma zona dessas assim com grandes camadas de ordens. Ponto que a gente tem que ficar atento, acredito que sim, o preço tem grande chance de continuar corrigindo, e acho que a gente tem que estar atento ali, além de estar eu vou estar atento na tabela das NEMAs, quem tem as NEMAs aí também vai estar atento na tabela das NEMAs, vendo padrões de alta, ganhando força em tempos gráficos menores para os maiores, e também ficar atento na área de sentimento para a gente ver grandes captações de liquidez. Acho que são os pontos chaves aí que a gente tem que estar atento nesse exato momento. Então as instituições sempre estão em busca de captação de liquidez. Até um curioso aí, muita gente fala Bitcoin não se compra, ou não se vende, só se compra e acumula. Tudo bem, concordo, isso é uma estratégia maravilhosa, tem que comprar mesmo, tem que segurar Bitcoin, tem um valor absurdo, não tem nem o que se questionar em relação a isso. Porém, lembrem, as instituições vendem Bitcoin, distribuem Bitcoin para manipular o mercado, para fazer o mercado corrigir, para poder acumular em zonas diferentes, ter oportunidades diferentes. Então, o mercado funciona dessa forma, as instituições estão aí movimentando o mercado, vão sempre fazer isso, elas estão em busca de lucro. E o lucro está na captação de liquidez. É isso aí. Se você gostou, se você não me segue ainda, me siga para mais conteúdos como esse. Tem meus links aqui embaixo, se você quiser ter acesso aos meus indicadores, às NEMAs, né, o setup das NEMAs. Clica no link aí embaixo, venha fazer parte da família. Em breve, mais novidades aí para quem é assinante das NEMAs e do Meet. Galera, tamo junto. Deixe seu joinha aí, deixe seu comentário também se você quiser que eu analise alguma altcoin específica ou fazer algum tipo de análise, algum tipo de conteúdo que te interesse que eu possa te ajudar.
Tamo junto, até a próxima, galera. Um abraço.